Bem, hoje então teremos o seguinte tema: demonstração de fluxo de caixa. Hoje é dia 9 de outubro de 2020. Então, pessoal, vocês vão ver essa apresentação com as devidas orientações e contextualização, explicação, exposição de toda a questão de demonstração de fluxo de caixa. E depois vocês vão fazer uma atividade, né? Uma atividade de construção de uma demonstração de fluxo de caixa de método direto. Tem dois métodos, né? Eu vou explicar esses dois métodos. Essa atividade vai estar aberta até domingo, mas a presença vocês dão nos próprios comentários aí, que vai ter aí no comentários de YouTube ou no próprio Teams. Está bem? Então, pessoal, o que nós vamos abordar, né? Nós vamos abordar as formas de apuração do resultado, do fluxo de caixa em si, como é que é, quais são as principais transações que afetam o caixa, correto? Vamos aí ter a questão de principais transações que afetam o caixa. São três: operacionais, de investimento e financiamento, né? Como se prepara um fluxo de caixa pelo método direto e método indireto, e comparações aí entre fluxo de caixas, tá? Muito bem. O que seria a demonstração de fluxo de caixa? Demonstração é tudo que entra e sai de recursos financeiros, né? Cash mesmo, o que gera não propriamente o dinheiro físico, mas tudo que é a forma de dinheiro, tudo que vai afetar o caixa é o quê? Tudo que a empresa tem disponível, tanto nos bancos como dinheiro físico, ou também de aplicações que ela tenha. Então, tudo vai envolver as entradas e saídas, né, de recursos financeiros, de fundos, né? Então, o planejamento do cash flow, né, é muito um fator crítico. Mas o que a contabilidade faz é aquilo que foi realizado, não o que foi projetado. Quem faz as projeções é a controladoria, né? Ou dentro da estrutura da empresa, a gerência financeira da empresa, tá? Então, por quê? Porque a empresa tem que ter liquidez, né? A empresa tem que ter aí uma capacidade, né, técnica de poder honrar seus compromissos de curto prazo, tá? Ok? Ou seja, liquidez é muito importante, tá? Ela tem que ter isso para poder honrar os seus compromissos. E o caixa vem fundos da onde? Principalmente da questão, em termos líquidos, né, do lucro líquido ajustado, mas ela pode ter outras fontes de entrada de recursos financeiros, né? Ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o lucro e o caixa. Não é aquilo que lucra, é o que se tem no caixa. Não. Por quê, pessoal? O lucro, ela advém o quê? Das receitas da empresa, como a gente viu, menos os gastos dela. Mas isso tem um aspecto temporal, né? Por quê? Nem tudo que a empresa tem de receitas vai receber dinheiro no mesmo momento. Tudo que ela tem de gastos, ela vai pagar no mesmo momento. Então, são aspectos temporais diferentes. Sem falar também que existem gastos não desembolsáveis, como, por exemplo, depreciação
ou a questão de valorização de imóveis, por exemplo. Isso é um valor econômico, não é um valor financeiro, né? Certo? Tá bom? Então, não é aqui o que lucra se tem no caixa. Não, jamais. Tá? Isso é uma concepção totalmente errada, tá? E que não condiz, mesmo porque tem aquelas questões do ciclo operacional e financeiro. O que é? A empresa compra, tem um prazo para pagar, ela vai, se for uma indústria, vai fazer, processar esses materiais, né? Vai agregar mão de obra, outros custos, vai deixar esse produto acabado e até vender ela vai ter um tempo para receber isso, certo? Então vamos lá ao conceito de. Então você tem um demonstrativo de recebimentos e pagamentos. Então, o fluxo de caixa não são as receitas propriamente ditas, mas sim tudo que entra, que se recebe no caixa da empresa e tudo que se paga na empresa, tá? Então, como eu estava falando para vocês, as entradas aqui, o fluxo de caixa básico no mundo do negócio, o que tem? Tem a compra, a produção, venda, arrendamento, intermediação. Então tem o quê? Temos os pagamentos e recebimentos. Então, tanto pode ser de aplicações, investimentos, empréstimos e financiamentos. Tá? Ok? Então, o que temos de entradas aqui? No fluxo de caixa básico, aportes de capital, empréstimos bancários, certo? Vendas à vista, recebimento duplicado, seria o recebimento de vendas a prazo, né? Então se diz duplicatas. Venda de itens do ativo permanente e outras entradas. Que outras entradas aqui? Pode ser venda de sucata, tá? A questão de justamente você fazer recebimento aí de dividendos, tá? Juros de aplicação. Então pode ter essas outras entradas. Saídas, nós temos pagamento de dividendos. O que é dividendos? É a parte do lucro que é distribuído aos sócios acionistas, né? Pagamento de empréstimo, alguma questão de ativo permanente, máquinas, equipamento, veículos, né? Infraestrutura, enfim, tudo que é para o ativo permanente que está lá no imobilizado, né? Compra à vista e pagamento a fornecedores, pagamento de despesas, outras saídas, né? Pode ser que a empresa venha comprar ações de outras empresas, debêntures, uma série de coisas, né? Tá certo? Ok? As saídas também de aplicações, para aplicações. Então, saída de caixa, porque saindo do caixa, indo para aplicações financeiras, está saindo da disponibilidade imediata para uma disponibilidade de curto prazo, mas não é imediata, tem um certo tempo para se tornar a aplicação financeira, se tornar totalmente caixa, às vezes um dia, 2 dias ou até uma semana, né? Ok? Então vamos lá. Então, em suma, e a parte aqui de recebimentos que vão entrar no caixa da empresa e os pagamentos que vão ser as saídas do fluxo de caixa, né? Saídas efetivas de caixa, saída de fundos, né? Ok? Então, esse gráfico é muito bom porque deixa bem claro o que entra e o que sai. Os inputs, o processamento no caixa e as saídas de caixa, né? Ok? Então, ali, vamos lá. Aqui tem um diário, a forma do diário de caixa, né? O fluxo de caixa diário, certo? É o livro diário, o livro caixa, né? Onde tem todas as entradas e saídas
250 menos 100, 150, 150 mais 500, 650, mais 300, 950, menos 200, 750. Então, nós temos o saldo inicial, mais entradas, menos saídas, temos o saldo final em determinado período. Certo? E aí você pode fazer aqui um resumo disso. Então, ó, movimentação. E aqui você tem o total de entradas e saídas, tá? Aí se tem superávit quando tem mais entradas que saídas, certo? Ok? E déficit quando tem mais saídas do que entradas. Então você tem um saldo inicial e final, ó, 250 mais 500, 750. Né? 250 menos 100, 150. E assim por diante, né? Ok? Então, principais transações que afetam o caixa. Quais seriam elas? Né? Tem as variações positivas, aumentam o caixa. Aporte de capital, empréstimos bancários, entrada, quando a empresa capta o empréstimo, financiamento. Ah, mas financiamento é um financiamento do carro, mas aí nem entra no caixa. Mas sim, para você comprar um carro, por exemplo, de 50 mil, vamos dizer que foi financiado 40 mil, né? Então vai entrar no caixa 40 mil e sair do caixa 50 mil. Certo? É como se fosse uma entrada de caixa, os 40 mil. Tá? Vender um ativo permanente e, claro, ter o recebimento. Vender um ativo, um item do ativo permanente imobilizado, mas vai receber em 30, 60, 90 dias. Não, aí é efetivamente aquilo que entra no caixa naquele momento, naquele dia, naquele período. Tá? Vendas à vista, não que vai receber. É o que tá. Ah, vamos lá, vamos aqui para o mês de setembro, né? Tem um saldo inicial de caixa, tudo que recebeu e não aquilo que vendeu. O que recebeu, né? Deixa bem claro essa situação. Tá? Então, essas são geralmente as variações positivas, tá bom, pessoal? Legal? Então, tá bom. Então, o que mais? Agora temos as variações negativas, né? Diminui e sai dinheiro do caixa. Pagamento de dividendos, amortização do principal e pagamento de juros de empréstimo, né? Certo? Não é só amortização do principal. Aí eu fiz aquele financiamento de 40 mil em 10 parcelas. Então, 10 parcelas, vamos dizer que seja saque, né? Sistema de amortização constante. É 4 mil mais o juro daquele período que saiu. Por exemplo, eu comprei em agosto e começo a pagar em setembro. Então, é os 4 mil mais o que eu paguei de juros naquele período, que saiu efetivamente do caixa. Aquisições à vista, né? Saiu dinheiro à vista, né? Você comprou o carro ali por 50 mil, né? Então saiu além esses 50 mil do carro, é uma saída do caixa, né? A não ser que você não fez por financiamento, fez com o quê? A prazo com o fornecedor, com que você comprou, né? No caso aí seria parcelado, então você teria 10 parcelas de 5 mil, por exemplo. Então, aquilo que vai sair em cada período realmente. Compra à vista e pagamento de fornecedores, pagamento de despesas, quanto você vai pagar, água, luz, internet, essas coisas assim. Tá? Ok? O que não afeta o caixa? Depreciação. Depreciação é o quê? É uma amortização de um bem, né? Ele com o tempo ele vai se desgastando, vai perdendo valor.
mas não é por isso que vai sair dinheiro do caixa. Sai dinheiro do caixa do quê? Da sua manutenção. Aí é uma saída de caixa. Mas a depreciação, se perde o valor, né, daquele bem, não é uma saída de caixa. Por exemplo, comprei um carro por 80 mil, né, no outro ano é 60 mil. Não é porque, por causa disso, eu saí do meu caixa 20 mil. Não, não é isso. Ele perdeu o valor, certo? A amortização diferida, o que, que é? São despesas, né, que eu paguei antecipadamente, certo? Então, vamos dizer, aluguel. O aluguel é para 12 meses, mas eu paguei todos esses 12 meses agora. Então, eu vou amortizar mês a mês, mas eu paguei agora, né? Exaustão, né? Certo? Do aluguel, gente, é o seguinte, né? Amortização diferido, ele não vai afetar o caixa. Por quê? Porque eu vou amortizando ao longo do tempo, mas eu vou registrar todo aquele aluguel feito anteriormente, né? Pago anteriormente, naquele dia, naquele período do caixa. Mas nos outros meses eu não vou abater do caixa, né? Exaustão é a mesma coisa, né? Vamos dizer que você tenha uma, uma um ouro, tem lá uma montanha de ouro. Você vai extraindo essa montanha de ouro, vai extraindo, mas não está saindo dinheiro do caixa. O que está saindo dinheiro do caixa? Todo o gasto para tirar o ouro, né? Mas aquele ouro lá, ele tem um valor, né? E à medida que extrai, ele vai reduzindo, né? Mas propriamente não saiu dinheiro do caixa. Houve uma saída econômica, certo? Provisão, por exemplo, 13º salário, férias, né? E aquelas formas de apuração de resultado. O regime de competência é aquilo que se tem a receita, não importando quando vai ser recebido. Vou fazer uma venda para receber em 30, 90, 60, 90, 120 dias. Então, a realização daquela receita, por exemplo, né, 100 mil reais, a empresa vendeu 100 mil reais para 30, 60, 90, 120 dias. Então, você não vai lançar os 120 mil no caixa. Você vai receber em 4 meses. Então, para cada mês, você vai 25, 25, 25, 25, quando se realizar isso. Então, regime de competência é a receita, não importando quando vai ser recebida. Ou os gastos, não importando quando eles serão pagos, né, liquidados. Tá? Então, o regime de competência é do DRE, certo? São eventos econômicos, ok? E o regime de caixa são eventos financeiros, são aqueles que entram e saem do caixa, tá? Muito bem, pessoal. Então, olha só, a DFC é uma demonstração obrigatória, desde a Lei 11.638/07. Tá? Desde 2007, ou seja, 1º de janeiro de 2008, é obrigatório a demonstração de fluxo de caixa pelas empresas, né? De capital aberto ou fechado, tá? Tem que ter, as companhias têm que ter isso. Tem um comitê de pronunciamentos contábeis estipulou essas diretrizes de como elaborar e divulgar o DFC. Então, aí considera o regime de caixa tudo que são receitas e despesas no momento do recebimento, né, e pagamento, respectivamente. Eu vejo que eu dou bastante ênfase, né? Regime de competência são as receitas e despesas independentemente de quando serão recebidas e pagas.
Só para salientar mais uma vez, tá? Então, pessoal, nós temos dois métodos. Tem o método direto, certo? Onde que você faz os recebimentos menos os pagamentos, né? De caixa diretamente, ou indireto, que é o lucro líquido ajustado e as variações patrimoniais, tá? E aí você tem aqui 3 tipos de grupos, né, de fluxo de caixa. Atividades operacionais de compra e venda, certo? De investimentos, que ela aplica aí no ativo permanente, né, em todo o ativo ali de investimentos. Pode ter aplicação em outras empresas, tá certo? Em ativos intangíveis, ok? E financiamento, o que é? Tudo aquilo que financia o ativo imobilizado, intangíveis, investimentos, certo? Ok? Então, isso vai ter as variações de caixa e o saldo inicial e final que se encontram lá no balanço patrimonial, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui da operação está no ativo e passivo circulante. Recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, pagamento de salários, tá? Atividades de investimentos que estão ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Tá bom? Então, aqui está todas as questões que podem influenciar a atividade de investimentos e de financiamento, tá? Ok? Então, é bem claro, atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Ok? Continuando. Então, aí está dizendo que propriamente é de operações que não afetam o caixa equivalente, a gente já falou a respeito disso, né? Tá bom? Então, aqui, pessoal, tem duas peças. O balanço patrimonial DRE são importantíssimas, né? Nessa questão aí de montagem do fluxo de caixa, né? É importantíssimo. Então, aqui nós temos aqui, pessoal, né? Aqui as variações que ocorrem, certo? Dessas variações, você pode ver aqui, você tem a montagem do fluxo de caixa. Tá bem? Então, tem aqui, ó, o indireto, você vai ajustar o lucro líquido. Tá? Pode ver que depreciação, você soma ela, porque não é a saída efetiva de caixa. E aqui aumenta ou diminuição de operações no ativo circulante. Temos aqui as questões de investimento e de financiamento, certo? E aqui tem um desafio, né? Onde que você justamente aqui você verifica pelo método indireto algumas atividades, certo? E dessas atividades aí a gente vai ver aí as 3 atividades de operacionais, investimento e financiamento sempre, tá bom? Aí tem aqui o cálculo aqui, pessoal, que deixa bem claro, né, como é que se calcula o método direto, né? Tem o indireto, você verifica aí, olha vamos ver aqui, vamos voltar aqui, pessoal. Não, tá bom. Aqui tem um exemplo aqui, um exercício resolvido, né? Então aqui, ó, você pode ver que no mês de julho teve aqui vendas à vista, totalizou 8.000. Estamos em junho e agora vamos resolver aqui julho, né? Vendas a prazo recebidas, compras à vista, impostos, energia,
Com base nessa informação, a gente vai montar o fluxo de caixa do mês de julho. Então tá aí, ó, o saldo inicial, que era 1.500, tá? Depois os recebimentos aí, tá? Que se recebeu em julho e os pagamentos feitos em julho. Então você tem aqui o saldo inicial mais o total de recursos recebidos e o total de pagamentos. Então tem um saldo aqui a financiar do fluxo de caixa que provavelmente aí a empresa vai ter que ter aí o que? Fazendo empréstimos, né? Certo?